Olá, eu sou o Lucas, aluno de Direito da Universidade Católica de Brasília. Eu estou aqui para comentar um pouco sobre direitos humanos. Esse vídeo, inclusive, é para a matéria de direitos humanos. E eu resolvi tratar de um tema que está bem em voga atualmente, e já tem alguns anos, inclusive, que são os refugiados. Desde 2012, 2011, nós temos visto nos jornais praticamente diariamente que esse problema tem se agravado e existe grande dificuldade em achar uma solução para ele. Com os movimentos da Primavera Árabe, por volta de 2011, onde os países ali do norte da África, principalmente, eles fizeram algumas reivindicações por melhores condições de vida, melhores condições sociais, por democracia principalmente. Alguns realmente conseguiram derrubar alguns ditadores naquela região. E isso influenciou bastante a Síria, que seguiu esse caminho. Só que quando em 2011 a Síria resolveu fazer um protesto que até então era pacífico, o ditador da Síria, o Bashar al-Assad, do qual a sua família está no poder há cerca de 50 anos e vem perpassando gerações, ele não recebeu isso muito bem, reagiu violentamente contra a população. E desde então nós temos conflitos que é realmente complicado, até que para nós tenhamos um contexto geral do problema, é complicado a gente entender. Então é necessário primeiro a gente partir entendendo o que realmente aconteceu para até chegar hoje e ter uma visão geral e clara do que está acontecendo. Ocorre que desde esse protesto de 2011, quando o ditador reagiu violentamente a essas reivindicações, a população, que já é bastante polarizada em termos políticos e religiosos, ela se revoltou e acabaram se armando para derrubar o ditador. E desde então existe um conflito entre diversos grupos de ideologias diferentes, de religiões diferentes, que pretendem impor ou sua religião, ou seu modo de pensar, ou seu pensamento político, e enfrentam o ditador. O ditador responde de forma muito violenta também. Então, daí começam os conflitos na Síria. A população tentando derrubar o ditador, e de vez em quando, esses grupos políticos e religiosos, que normalmente tem uma parcela significativa que é extremista, eles também se encontram e acabam em conflito entre si, no próprio território. Ocorre que a Rússia, desde quando ainda era formada a União Soviética, há muito tempo ela é aliada da família Assad, do Bashar al-Assad. Então, desde sempre, a Rússia apoia o regime ditatorial na Síria. Ocorre que os Estados Unidos, por outro lado, ele apresenta a ideia de defender o regime democrático naquele local e em todo o mundo, segundo sua própria propaganda política internacional. Então, como em qualquer guerra, ou pelo menos como na maioria das guerras, existem aqueles que financiam. Nesse contexto, nós temos os Estados Unidos e a Rússia, que após a Segunda Guerra Mundial e no decorrer da Guerra Fria, despontaram como as duas grandes potências mundiais. E desde então competem poder e influência pelo mundo afora. A Rússia, aliada do ditador, manda suas tropas ao território sírio com a intenção de ajudá-lo a permanecer no poder. Por outro lado, os Estados Unidos encaminha suas tropas no território sírio a fim de ajudar a população, digamos assim, ou pelo menos os grupos pró-democracia. Então, existe ali um conflito generalizado do próprio povo entre si, por suas diferenças políticas e religiosas, com a ajuda externa dos Estados Unidos e, por sua vez, Rússia, que são grandes expoentes bélicos, inclusive. E no meio dessa turbulência toda, aparece um agravante, que é o terrorismo. Dentre os vários grupos que representam essa grande ameaça mundial,
Um dos principais hoje é o Estado Islâmico. Apesar de que temos vários outros igualmente perigosos, mas o Estado Islâmico já demonstrou várias vezes o seu extremismo e o que ele pode levar. Então, o Estado Islâmico, ele, aproveitando toda essa turbulência no território sírio, ele entrou no território porque a grande proposta do Estado Islâmico é conseguir um território e instalar o seu califado, mas da maneira extremista como o faz. Então, no meio dessa turbulência toda, os grupos terroristas foram adentrando o território, cada um com sua ideologia, cada um com seu pretexto de agir, partindo principalmente ali do norte, da Síria. Então, nós temos uma população que está no meio de uma guerra que praticamente não tem lado, porque os grupos se defrontam entre si. As tropas que chegam da Rússia bombardeiam tropas pró-democracia, às vezes acertam os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, também bombardeia o território alegando estar bombardeando o Estado Islâmico, principalmente agora que o Estado Islâmico está no território. Rússia e Estados Unidos têm pretexto para atacar o território. Então atacam, falando que estão atacando o Estado Islâmico, e acabam acertando civis por vezes, acabam acertando a própria população, pensando que são os grupos armados que estão agindo ali contra o próprio ditador. E nesse meio nós temos uma população refém. Os últimos números aproximados, nós já passamos bem os 5 milhões de refugiados da Síria. E surge outro problema, que é para onde essas pessoas estão indo. Nós temos no direito humano uma vertente que trata especificamente dos refugiados, e que é direito do refugiado ele não permanecer no seu país, ou se caso já esteja fora, que seja assegurado que ele não retorne ao seu país por insegurança política, por perseguição política, por perseguição religiosa, por perseguição étnica. Então, nós temos uma legislação internacional que resguarda essas pessoas. Só que nós estamos diante da maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. E ao mesmo tempo nós estamos enfrentando, nas últimas décadas, uma ameaça que a gente ainda não aprendeu muito bem a lidar, que é o terrorismo. Então vários países que teriam condições de receber esses refugiados se recusam a pretexto do terrorismo, da própria segurança nacional. Então, nós temos um entrave para a resolução do problema. Porque de um lado nós temos uma população refém de uma guerra que já fugiu do seu controle como população, que hoje atende interesses de potências, que já tem seu território praticamente destruído, porque sequer teria potencial bélico para tanta destruição no território, caso não fosse a interferência externa. Interferência externa que se legitima por ideais políticos, que soa bem na mídia, mas que no fundo, como sempre, ou como na maioria das vezes, aparenta ter outra finalidade. Então, esse é o cenário atual. A Rússia adentra para atacar os pró-democracia, para manter o seu aliado no poder. Os Estados Unidos adentram para manter e para assegurar, teoricamente, os direitos humanos daquela população. A população ataca o ditador, armada, em sua grande maioria, pelo próprio Estados Unidos. Ataca o próprio ditador e se ataca entre si por suas diferenças. E o Estado Islâmico, por sua vez, ataca todo mundo que vê pela frente. Raramente faz algum tipo de aliança e ataca todo mundo que aparece, porque faz parte da sua linha extremista de agir mesmo.
Então, resumindo, a intenção do vídeo era trazer o cenário, porque eu acredito que não faria algum sentido a gente vir aqui e apresentar todo o escopo da legislação em si, toda uma construção, digamos, de pensamento no sentido de achar uma solução, porque eu acredito que possa essa solução partir sim do meio acadêmico, até porque os próximos grandes políticos imaginamos que estejam hoje no meio acadêmico. Não que não seja importante o pensamento, mas nós precisamos partir de premissas e entender o problema e saber o que realmente aconteceu e o que realmente causa o conflito é uma premissa principal que eu acredito ser muito importante para a gente entender o que está acontecendo na Síria e o que pode vir a acontecer no futuro, até para que a gente possa reagir de maneira adequada e conseguir realmente resolver o problema, porque se ficarmos reféns de interesses das potências, provavelmente seguiremos infringindo direitos fundamentais, direitos humanos imprescindíveis, e aquela população hoje realmente é refém e algo precisa ser feito.